O café Sol Nascente estava mais cheio do que o normal naquela manhã cinzenta. O som das xícaras batendo, o cheiro forte de café moído e o murmúrio das conversas se misturavam ao barulho suave da chuva caindo lá fora. Helena se movia entre as mesas com a calma de quem conhece cada passo do chão gasto, cada olhar apressado dos clientes. Ela trabalhava ali há 5 anos. Sempre pontual, sempre gentil. Quase ninguém sabia que, quando voltava para casa, ela trocava o avental por remédios e panos frios para cuidar da mãe, que já não conseguia sair da cama. Naquela manhã, a porta do café se abriu com um sopro de vento e um homem entrou, sacudindo o guarda-chuva caro. O terno cinza, o relógio reluzente e o olhar impaciente diziam tudo, o Otávio. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, conhecido tanto por sua fortuna quanto pelo modo como tratava as pessoas, como se cada um fosse apenas uma peça descartável no jogo da sua vida. Ele se sentou perto da janela, pegou o celular e começou a reclamar do serviço antes mesmo de ser atendido. Camila, uma colega de Helena, tentou levar o pedido, mas voltou com os olhos marejados. Ele me chamou de analfabeta só porque errei o nome do café, sussurrou. Helena apenas assentiu e foi até ele. Otávio levantou o olhar, avaliando-a como quem mede o valor de um objeto. Te pago $1000 se falar inglês. Disse em tom de deboche, alto o suficiente para que todos ouvissem. O silêncio caiu sobre o lugar. O som da chuva pareceu parar. Helena segurou a bandeja com firmeza. Nenhum músculo do rosto se moveu além de um leve sorriso, e sereno, quase imperceptível. Seus olhos, porém, diziam algo que ninguém entendeu naquele momento. Um misto de calma e desafio. Ela se virou, levou o café até a mesa ao lado e voltou ao balcão sem dizer uma palavra. Mas dentro dela, algo havia mudado. Uma porta antiga se abrirá, e o homem que a humilhara acabava de despertar algo que jamais poderia controlar. Os dias seguintes no café Sol Nascente correram lentos, mas carregados de uma tensão invisível. Depois do incidente, os clientes comentavam baixinho sobre o milionário arrogante que zombara da garçonete. Helena fingia não ouvir, mantendo o mesmo sorriso discreto e os gestos precisos, como se nada tivesse acontecido. Mas seus colegas percebiam algo diferente nela. Rafa, o barista falante, tentou distraí-la com piadas, mas ela permanecia pensativa. Camila, a amiga mais próxima, cochichou, e Helena, deixa pra lá. Gente assim não muda. Ele quer te provocar. Dona Teresa, a veterana de avental gasto, completou, o silêncio é a resposta mais forte. Helena apenas respondeu com um olhar calmo, profundo, carregado de algo que ninguém soube nomear, e uma ferida antiga, talvez, mas também uma serenidade perigosa. Otávio voltou no dia seguinte. E no outro. Sempre arrogante, sempre com o mesmo ar de superioridade. Pedia o café de modo brusco, reclamava de tudo, e, mesmo assim, seus olhos pareciam procurar Helena no meio do movimento. Era como se aquele sorriso contido desafiasse sem palavras. Com o passar da semana, ela começou a observá-lo em silêncio, e os gestos impacientes, o modo como digitava no celular, as olheiras disfarçadas sob o terno impecável. Descobriu nele algo que a surpreendeu, solidão. Um vazio que nenhuma fortuna parecia preencher. Uma tarde, enquanto limpava as mesas, ouviu parte de uma conversa entre Otávio e um homem de negócios. Ele falava sobre o divórcio, sobre como ninguém é digno de confiança. Helena parou por um instante. Talvez o arrogante milionário não passasse de um homem perdido tentando provar que ainda tinha controle sobre algo. Naquela noite, ao fechar o café, Helena ficou alguns segundos olhando pela janela em direção à rua vazia. A chuva caía fina.
Em seus olhos havia decisão e algo dentro dela se preparava, lentamente, para um confronto inevitável. O café sol nascente parecia o mesmo, e o cheiro de café fresco, o som das conversas e o tilintar das xícaras. Mas quem observasse Helena com atenção notaria algo diferente. Sua postura havia mudado. Não havia mais o olhar submisso de antes, e sim uma calma firme, quase imperceptível, como quem carrega um segredo que o mundo ainda não conhece. Numa tarde ensolarada, o movimento estava intenso. Um turista alemão entrou apressado, com um mapa nas mãos, tentando se comunicar em inglês fragmentado. Os clientes olhavam confusos, até que Helena se aproximou com um sorriso gentil. "Kann ich Ihnen helfen?" perguntou com pronúncia perfeita. O homem se iluminou de alívio, e a conversa fluiu naturalmente. Ela o ajudou a pedir o café, indicou lugares pela cidade, e o cliente saiu agradecendo em voz alta. As pessoas ao redor ficaram em silêncio por alguns segundos, em um silêncio de admiração contida. Otávio, sentado no canto habitual, levantou os olhos do celular. Observava discretamente, sem entender o que havia acontecido. Fingiu desinteresse, mas algo em seu semblante mostrava incômodo. Minutos depois, uma família russa entrou. O pai tentava se expressar em português, mas as palavras se perdiam. Antes que ele terminasse a frase, Helena respondeu com suavidade: "O que desejam pedir?" A reação foi imediata, em sorrisos, surpresa, gratidão. Ela anotou o pedido, trocou algumas palavras e saiu de cena como se nada fosse extraordinário. O burburinho se espalhou. Camila olhou para Rafa, boquiaberta. Dona Teresa cruzou os braços, satisfeita. Otávio, por outro lado, ficou imóvel, tentando disfarçar a confusão. Pela primeira vez, ele não tinha uma resposta pronta, nem uma piada arrogante. Enquanto servia outra mesa, Helena passou por ele sem olhar. No fundo, sabia que algo havia começado a mudar. O desafio que ele lançara, tão cheio de desprezo, e agora flutuava de volta para ele, como um espelho. E, desta vez, ele não estava preparado para o reflexo. Naquela tarde abafada de sexta-feira, o sino da porta do café tocou e um homem entrou, carregando uma mochila gasta e um sorriso nostálgico. Helena, ocupada limpando o balcão, ergueu os olhos, e o tempo pareceu parar. Lucas. Fazia quase 7 anos desde a última vez que o vira, em Lisboa, quando ainda era uma jovem estudante de linguística cheia de planos. Ele se aproximou devagar, como quem teme quebrar uma lembrança. "Helena?" disse com a voz suave, quase incrédula. Ela congelou por um instante, depois sorriu, surpresa e cautelosa. "Lucas, quanto tempo!" Os colegas de Helena observaram a cena curiosos, mas ela os dispensou com um gesto discreto. Sentaram-se num canto do café, e as horas começaram a se dissolver em conversas e memórias. Lucas agora era jornalista, viajando pelo mundo para escrever sobre desigualdade e histórias esquecidas. Falava com paixão, mas seus olhos carregavam algo mais, uma saudade antiga dela. Quando ele perguntou por que Helena havia abandonado o mestrado, o sorriso dela se desfez. Contou sobre a morte repentina do pai, o colapso financeiro da família, e a doença da mãe. "Eu não podia ficar lá", disse, com a voz trêmula. "Minha mãe só tinha a mim." Mas havia algo que ela não contou, em algo que pesava em seu silêncio. O pai de Helena trabalhará por anos em uma empresa de tecnologia, a mesma onde Otávio agora era o presidente. Poucos sabiam que, antes de morrer, ele havia sido demitido injustamente, acusado de um erro que nunca cometera. Helena guardava uma cópia dos documentos que provavam sua inocência, e também o nome de quem havia o acusado, o Otávio Nogueira.
Lucas percebeu o conflito em seu olhar. Tentou convencê-la a voltar aos estudos, dizendo que o talento dela não podia morrer ali. Mas Helena desviou o olhar para a janela. A chuva começava a cair, e cada gota parecia sussurrar o mesmo lembrete: antes de seguir em frente, ela teria que encarar o passado e o homem que o destruiu. Otávio não conseguia tirar Helena da cabeça. Desde o dia em que a vira falando com os turistas, algo dentro dele havia se partido. A arrogância habitual dava lugar a uma curiosidade inquieta. Quem era aquela mulher, afinal? O que escondia por trás daquele olhar sereno? De volta ao escritório, pediu discretamente que Eduardo, seu assistente mais próximo, fizesse uma pesquisa sobre a garçonete do Café Sol Nascente. Dias depois, o relatório chegou à sua mesa. Ao ler as primeiras linhas, Otávio sentiu o estômago revirar. Helena Duarte, informada em linguística pela Universidade de Lisboa, fluente em 5 idiomas, ex-bolsista premiada. O documento mencionava também o nome do pai dela, Alberto Duarte, um ex-funcionário de sua própria empresa, demitido após um escândalo de falsificação de dados. Eduardo, ao vê-lo empalidecer, falou com cautela. Doutor, talvez seja melhor esquecer isso. Ela não é quem o senhor pensa. Otávio encarou com frieza, mas a voz do assistente ecoou em sua mente pelo resto do dia. Na manhã seguinte, ele voltou ao café. O ambiente estava tranquilo, com poucos clientes. Helena o viu entrar, mas não demonstrou surpresa. Ele sentou-se no mesmo canto de sempre. Quando ela se aproximou, ele tentou retomar o tom de superioridade, o velho escudo que o protegia. Então, parece que a garçonete tem um currículo interessante, disse com ironia. Lisboa, não é? Helena pousou a bandeja sobre a mesa com delicadeza e o olhou nos olhos. Monsieur, voulez-vous votre café noir ou avec du light? Perguntou em francês. Sem esperar resposta, continuou em italiano: posso portar-lhe anche um po' de zucchero, se preferisse. E, por fim, com voz suave em espanhol, ou talvez um pouco de silêncio lhe caiga melhor. O café inteiro se calou. O som das colheres parou, as conversas morreram. Otávio sentiu o rosto queimar. Pela primeira vez em anos, não tinha palavras. Helena recolheu a bandeja, deu meia volta e seguiu para o balcão. O silêncio era ensurdecedor. Otávio ficou ali, imóvel, sentindo um peso novo e incômodo em algo que ele nunca havia sentido antes: vergonha. Lucas não conseguia tirar a história do pai de Helena da cabeça. Algo não fazia sentido. Como um homem honesto e respeitado poderia ter sido demitido sem provas concretas? Movido pela inquietação jornalística e pelo carinho que ainda sentia por ela, ele começou a investigar. Conseguiu, com a ajuda de um antigo contato dentro da empresa de Otávio, acesso a arquivos antigos e relatórios internos. Passou noites revisando planilhas, e-mails e atas de reuniões até que, por fim, encontrou o que procurava. Um relatório datado de 8 anos atrás revelava uma verdade perturbadora: o erro de cálculo que havia causado prejuízo milionário não fora de Alberto Duarte, pai de Helena, mas de Otávio Nogueira, que, para proteger sua imagem, permitiu que a culpa recaísse sobre o funcionário. Lucas sentiu um frio na espinha ao perceber o tamanho da injustiça. Na manhã seguinte, procurou Helena no café. Mostrou os documentos com mãos trêmulas. Ela leu cada linha em silêncio, o olhar fixo e distante. Quando terminou, respirou fundo. Nenhuma lágrima caiu, mas a dor era visível. Então foi ele, murmurou, quase sem voz. Durante horas, ela ficou sentada sozinha, olhando pela janela. A chuva caía devagar, e cada gota parecia pesar como um lembrete do passado. Dentro dela,
crescia um dilema cruel: expor a verdade e destruir o império de um homem que havia arruinado sua família, ou perdoá-lo e libertar-se do rancor que aprendia há tantos anos. Enquanto isso, Otávio, em sua cobertura luxuosa, olhava a cidade pela janela. O reflexo no vidro mostrava um homem envelhecido, cansado, cercado de conquistas vazias. Desde o encontro com Helena, algo nele havia mudado. Pela primeira vez, ele começou a perceber o deserto que construíra à sua volta em amizades falsas, uma casa silenciosa, um coração vazio. Helena, com os papéis ainda nas mãos, fechou os olhos. O destino agora lhe pedia uma escolha, e nenhuma das opções parecia trazer paz. O café Sol Nascente estava mais movimentado do que nunca naquela manhã. A chuva havia parado, e o cheiro de pão fresco misturava-se ao murmúrio dos clientes. Helena servia as mesas com a mesma serenidade de sempre, mas por dentro, o coração batia acelerado, e desde que descobrira a verdade sobre o pai, tudo parecia prestes a explodir. Foi nesse momento que um investidor estrangeiro, o Sr. Robert Klein, entrou acompanhado de 2 assistentes. Terno impecável, sotaque forte, ele procurava Otávio, que já o aguardava em uma das mesas do canto. A negociação era crucial para o futuro da empresa, mas havia um problema, e Otávio, apesar de todo o seu poder, falava inglês com dificuldade. Tentava se expressar, misturando palavras, gesticulando, mas a confusão aumentava. Os clientes começaram a notar o constrangimento. O investidor franzia a testa, claramente impaciente. Foi então que Helena, ao ver a cena, respirou fundo, limpou as mãos no avental e se aproximou com calma. "Posso ajudar, senhor?" disse, em inglês fluente. O silêncio tomou conta do café. Robert olhou para ela, surpreso. Helena traduziu cada palavra, com precisão e gentileza, conduzindo a conversa com naturalidade. Quando o investidor fez uma pergunta em francês, ela respondeu no mesmo idioma. Logo depois, mudou para italiano, depois espanhol, e por fim alemão, adaptando-se conforme os assistentes se expressavam. Em poucos minutos, a tensão se dissolveu. O acordo foi selado com um aperto de mão. Robert sorriu e disse: "Você é o verdadeiro motivo deste negócio ter dado certo." Otávio permaneceu imóvel. Pela primeira vez, não havia arrogância em seu olhar, apenas espanto e vergonha. Ele entendeu, naquele instante, que o valor de uma pessoa não está no dinheiro, mas no que ela carrega dentro de si. Helena apenas sorriu e voltou ao balcão. Nenhum aplauso foi dado, mas todos no café sabiam que algo profundo havia mudado naquele lugar. Otávio não conseguia tirar Helena da cabeça desde o dia em que ela falará com o investidor em 5 idiomas. A cena o perseguia como um espelho quebrado, refletindo todas as partes de si que ele havia ignorado por anos. Pela primeira vez, não conseguia encontrar consolo no dinheiro, nos negócios, nem nas festas que costumavam preencher seu vazio. Algo dentro dele havia desmoronado e silenciosamente. Decidido a entender quem ela realmente era, Otávio foi até o hospital público, onde a mãe de Helena estava internada. A princípio, os enfermeiros o olharam com desconfiança, e um homem de terno caro naquele lugar parecia fora de contexto. Mas ao mencionar o nome de Helena, uma enfermeira o guiou até o quarto. Lá estava Dona Marília, pálida, com um sorriso doce e cansado. "O senhor é amigo da minha filha?" perguntou ela, com voz fraca. Otávio hesitou. "Digamos que, e eu gostaria de ser." Durante a conversa, ele descobriu o peso que Helena carregava, as madrugadas sem dormir, o trabalho exaustivo, a dor de ter abandonado os estudos, tudo para pagar o tratamento da mãe. Nenhuma queixa, nenhum pedido de pena. Apenas dignidade. Ao sair do hospital,
Otávio sentiu o ar frio de São Paulo bater no rosto e mais o frio vinha de dentro. Pela primeira vez, ele sentiu vergonha do homem que havia se tornado. Tentou se aproximar de Helena nos dias seguintes, mas ela evitava qualquer contato. O olhar dela era distante, firme, como quem teme acreditar novamente em algo que já partiu. Sozinha, Helena lutava com seus próprios pensamentos. Uma parte dela queria perdoá-lo, outra gritava para nunca mais olhar para trás. Entre o arrependimento e o orgulho, entre o amor e a dor, ambos estavam à beira de algo que poderia curar ou destruir e o que restava deles. O amanhecer em São Paulo parecia diferente naquele dia. O céu, ainda cinzento, refletia o peso da decisão de Helena. Depois de dias em silêncio, ela finalmente decidiu enfrentar o homem que havia mudado e ferido e o rumo da sua vida. Vestiu uma roupa simples, prendeu o cabelo e partiu em direção à imponente torre de vidro onde ficava a sede da empresa de Otávio. Ao entrar, todos os olhares se voltaram para ela. Os funcionários, acostumados a vê-la apenas como uma garçonete do sol nascente, ficaram surpresos com sua presença firme e calma. Helena caminhou até a recepção e, em inglês impecável, pediu para falar com Otávio. O segurança hesitou, mas o próprio Otávio, ao saber que era ela, desceu para recebê-la. O encontro aconteceu no saguão principal. O barulho dos teclados e das conversas se calou. Helena, disse ele, com a voz embargada. Eu estava indo te procurar. Ela ergueu o rosto, serena. Não precisa mais, Sr. Otávio. Eu vim até você. O que se seguiu foi algo que ninguém esperava. Diante de todos, Helena começou a falar primeiro em português, depois em inglês, espanhol, francês e por fim, russo. Cada idioma carregava uma parte de sua história, cada palavra um pedaço de sua dor. Eu não quero seu dinheiro, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Só quero o que nunca se compra, respeito. Um silêncio profundo dominou o ambiente. Otávio respirou fundo, visivelmente emocionado. Pela primeira vez, falou sem arrogância. Helena, se você aceitar, quero que trabalhe conosco. Não aqui e lá fora. Uma oportunidade internacional. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Pensou na mãe, no passado, no futuro. Então, com um leve sorriso, respondeu. Aceito. Mas não por você. Por mim. Naquele instante, o café-sol nascente e a garçonete que um dia fora humilhada ficaram para trás. O que nascia ali era uma nova história, de dignidade, coragem e recomeço. Meses haviam se passado desde aquele dia na empresa. O mundo de Helena agora era outro, e não o do café-sol nascente, mas o dos auditórios cheios, das vozes misturadas em dezenas de idiomas e dos sorrisos de pessoas vindas de todos os cantos do planeta. Em uma imensa conferência internacional em Lisboa, ela atuava como tradutora-chefe, coordenando equipes, revisando discursos, e guiando delegações com a mesma serenidade que antes servia cafés. No palco, sob as luzes suaves, Helena traduzia em tempo real um diálogo entre líderes de diferentes países. Sua voz firme, clara, carregava segurança e graça. Cada idioma fluía com naturalidade, em inglês, francês, espanhol, russo, italiano, e em cada palavra havia a marca de uma mulher que havia superado humilhação, dor e medo. Na plateia, discretamente sentado entre empresários e diplomatas, estava Otávio. O mesmo homem que, meses antes, a havia desafiado por puro ego. Mas agora, o brilho arrogante em seu olhar havia desaparecido. Em seu lugar, havia humildade. O terno caro permanecia, mas o orgulho não. Ele observava Helena com uma mistura de admiração e arrependimento silencioso.
quando a conferência terminou, o público se levantou para aplaudir o trabalho impecável da equipe. Helena agradeceu com um aceno discreto, e até que, entre a multidão, um aplauso isolado se destacou. Era Otávio. Ele se levantou, devagar, batendo palmas com sinceridade, os olhos marejados. Helena o viu e apenas sorriu. Não havia rancor, nem triunfo, e apenas paz. Era o fim de um ciclo. De volta ao Brasil, o café Sol Nascente seguia aberto, cheio de vida. Na parede principal, um quadro novo chamava a atenção. Te pago $1000 se falar inglês. Até que ela respondeu em 5 idiomas. A música suave tocava ao fundo, o cheiro de café fresco enchia o ar, e quem entrava ali sentia, e sem precisar ouvir nenhuma palavra, que o respeito é a língua mais universal de todas.